Está saindo na Rede Globo de televisão, no horário nobre lá do Jornal Nacional, a propaganda falando do atendimento, da questão do cadastramento das pessoas em programas específicos, a questão do recebimento do remédio e também da avaliação do posto de saúde, que as pessoas hoje têm possibilidade de dar a nota para melhorar a qualidade do atendimento. Como é que o senhor está vendo, na real, lá no seu bairro, nos bairros onde você tem uma representação importante, melhorou, deputado? Olha, Carlos Frederico, existem algumas questões que são dificílimas de ser resolvidas. A questão da segurança pública é uma, tá? A questão da saúde é outra. Por quê? Os postos de saúde, a distribuição de remédio, eram feitas para a classe D e C, o pobre, né? O miserável, o pobre, né? Abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza E aí ficava. Até 2, 3 salários mínimos. Né? Hoje, quem procura os postos de saúde é classe média. Quem procura os postos de saúde para receber remédio é classe média. Tá? O deputado falou então, um problema muito sério, que é a saída da classe média dos planos de saúde. Pronto, né? A clientela cresceu muito. Eu vi uma estatística, deputado, é uma coisa assombrosa. Assombrosa. São milhões então, de pessoas no Brasil. Milhões de pessoas no Brasil que deixaram o plano de saúde e passaram para a rede pública de atendimento. A questão financeira não está fácil, né? Nós estamos passando uma recessão muito grande e o pai de família não vai deixar de levar o seu alimento para dentro da sua casa, para seus familiares, ele prefere tirar o plano de saúde. Ele vai para o posto de saúde do município, ele vai para o hospital do estado. Então, essa clientela cresceu muito. A procura cresceu muito maior do que a oferta. O Roberto aumentou a sua oferta, mas a procura foi muito maior do que a oferta. Então, existe essa diferença. Para que a gente chegue a um patamar agradável para todo mundo, é difícil e vai passar aí mais alguns tempos, nós rezando para Deus, né, nos ajudar de ter prefeitos responsáveis como esse que aí está. Outro gargalo que ele atacou, para encerrar a Prefeitura de Fortaleza, que é um dos grandes problemas que a gente tem, é a questão do JF, né? Não está pronto ainda, mas ele está tentando fazer o JF2. As duas maiores obras do prefeito Roberto, que eu tenho certeza que quando ele for entregar a prefeitura, é a Água Anhembi, que aquilo é uma coisa de primeiro mundo, é uma coisa que o fortalezense vai se orgulhar de mostrar para quem chegar aqui. É na entrada da cidade. Não, né? E o JF. Né? O JF com importância muito grande, né? Muito grande. Deputado, vamos aí para o governo do estado do Ceará. Eu quero terminar esse bloco e para o terceiro bloco falando sobre isso, porque nós vivemos uma crise sem precedente na segurança pública do país. Eu ultimamente, nesses dias, eu tenho ficado muito revoltado, deputado. E lá mesmo na Assembleia, a gente vê alguns deputados, desde o ano passado, até diminuiu mais esse ano, mas desde o ano passado, por exemplo, o senso comum de um cidadão que não tem conhecimento mínimo da situação, o que levou a gente chegar nessa situação de segurança, dizer que a culpa é do governador, a gente aceita. O senso comum a gente aceita. Porque, agora, você esquecer tudo que foi feito, você esquecer que o problema de segurança pública é um problema nacional, grave a nível nacional, o problema de facções do crime organizado é um problema nacional. Até as facções, elas não são daqui, nasceram em outros estados. E você culpar o governador, você pode culpar, mas você não pode dizer que ele resolve esse problema só. E deputados têm colegas seus e sabem disso, mais do que eu, do que o senhor. Mas o olhar político, eleitoral, não deixa de que eles não tenham a sanha de apontar um dedo, né, para um governante e que fez o que podia, o que não podia nessa área, né, deputado? Se eu estiver errado, o senhor pode discordar, não tem problema não. Meu grande amigo, jornalista, repórter e que eu tenho uma consideração muito grande a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, você poderia dar o nome de um deputado desse? Não, sei vários. Eu não vou entrar em nome, não precisa. Mas eu só acho... Eu vou entrar em nome. Eu só acho que
que eles deveriam, por exemplo, você faz a crítica. O deputado Carlos Matos, que está fazendo a crítica essa semana, ele fez a crítica, eu quero até elogiar o deputado Carlos Matos. Mas ele pegou e disse assim, olha, tem um ponto errado do governo do Estado. Ele disse que a evasão escolar, não sei se é verdade, deixar até aqui para o pessoal do governo, se quiser responder, eu terei o maior prazer de trazer alguém do governo aqui. Ele disse que chega a 40% a evasão escolar no nível do ensino médio, ou seja, dos adolescentes. Esse é um fato. É uma crítica que ajuda, deputado, que ajuda. Mas você dizer que o crime organizado é forte no Ceará porque não se combate o que se é conivente com ele, aí é calúnia, cara. Né? Entendeu? Então, a minha discussão é essa. O que é que se viu hoje? O PCC instalado no Ceará, eu não gosto nem de dizer sigla disso aqui, me perdoe, não gosto de falar em sigla, não vou propaganda de bandido, mas esse crime organizado instalado no Ceará, mas a origem e quem manda nele é lá em São Paulo. E eu estou horrorizado. Desculpa eu estar falando isso, até um clima. Eu estou horrorizado. Como é que o caso do PCC, que está destruindo todos os estados da nação. Florianópolis deram uma chulipa lá no preso, tocaram fogo na cidade anteontem. Na cidade toda. No Rio de Janeiro, aconteceu a mesma coisa agora, que tocaram fogo no ônibus. E lá em São Paulo, onde nasceu o PCC, o crime está baixando sem conflito. Aí o ex-ministro Ciro Gomes diz uma coisa, que olha, eles vêm fazendo a conta, esses homens há muito tempo, né? Porque se ele nasceu lá, só dá para a gente pensar isso. Mas ninguém fala isso aqui, né, deputado? Olha, Carlos Frederico, há uns 6 meses atrás, eu fui à tribuna da Assembleia, onde eu levantei essa questão, dizendo que a questão da segurança pública do Estado do Ceará tinha que ser resolvida primeiro no governo federal. Tá? E quem é responsável pela insegurança do Estado não é o governador, somos todos nós, a sociedade, deputados, vereadores, cidadão comum, né? Todos nós somos responsáveis, temos uma parcela de responsabilidade. Alguns deputados, que enquanto pior, melhor, para fazer campanha... Isso é terrível, né? Mas esse pior, melhor, deputado, é sangue. Querem, de toda maneira, tá, culpar o governo do Estado. De toda maneira. Chegou um ponto ontem, que o capitão Wagner, foi à tribuna, não tinha o que falar na segurança pública, não sei nem se estava lá. Foi terça, né? Foi terça. Ele foi falar dos armamentos que o governo do Estado está comprando para o Estado. Falar de uma pistola. Eu acho que ele queria que o governo não comprasse dessa indústria, que vendeu para os Estados Unidos, vendeu para a Rússia e não pode vender para o Ceará. Ele disse que a pistola, no manual, disse que se cair no chão pode disparar. Eu quero saber qual é um armamento que se cair no chão não tenha uma porcentagem de disparar. Eu não sou expert nisso não, mas pistola não é para estar derrubando no chão. Mas, Carlos Frederico, é porque não tinha assunto para querer desqualificar o governador. Ele viu que o governador do Estado do Ceará investiu tanto na segurança pública, num país que nós estamos aí numa recessão absoluta, falta de dinheiro, 23 estados do país atrasa algum tipo de pagamento, ou de terceirizado, ou de funcionário público. Tem estado que está com 3 meses atrasado, e nós estamos aqui com o estado rigorosamente em dia, e o governo ainda investindo em segurança pública. Né? Isso aí é difícil, é quase que impossível. Mas como o governador é um homem inteligente, tem um secretário de segurança super competente, que é o Mauro Filho, e hoje as nossas finanças são... Secretário de Fazenda. Da Fazenda, é a melhor do país, tá certo? E é mesmo. Você vê. O maior grau de investimento aí de todos bem, os estados da federação. A questão da segurança pública tem que ser investida a longo prazo. A educação tem que melhorar. Vamos lá. A educação do Estado do Ceará, das 100 melhores escolas do Brasil, a do Estado do Ceará, 77 está entre as 100 melhores. Então melhorou. Então o governador fez de tudo. Melhorou a educação, melhorou a saúde, investiu em armamento, investiu em viatura, investiu em tudo. Deixa eu lhe dar um dado aqui que não falo na Assembleia, mas vou lhe dar esse dado, é bom que o senhor ficar com ele, sabe? Eu peguei aqui os homicídios no Ceará de 98 para cá.
98 para cá. 98 para cá é governo Tasso, certo? Governo Tasso. Nós vamos passar pelo governo Tasso, pelo governo Lúcio, e vamos passar pelo governo Cid e vamos chegar no governo Camilo. Rapidamente vou lhe dar aqui o dado, e é até bom o senhor saber disso, né? Porque é uma estatística que ninguém viu falar lá. Você sabe que eu estou lá quase todo dia, ninguém ouviu falar lá, tá? Então vamos lá. 98 foram 941 assassinatos. Para ver como é uma crescente o que vem acontecendo no Ceará. 99, 1.108 assassinatos. 2000, 1.229 assassinatos. 2001, 1.298 assassinatos. 2002, 1.443 assassinatos. 2003, 1.560 assassinatos. 2004, 1.576 assassinatos. 2005, 1.692 assassinatos. 2006, 1.793 assassinatos. 2007, 1.936 assassinatos. 2008, aí eu já passei o governo Tasso, já entrei no governo Lúcio. Estou em 2008, já estou no governo Cid. 2008, 2.031 assassinatos. 2009, 2.168 assassinatos. 2010, 2.692 assassinatos. 2011, 2.788 assassinatos. 2012, 3.000, foi no tempo da greve, né? 3.840 assassinatos. 2013, 4.395 assassinatos. 2014, quase a mesma coisa, mas não baixou. Aumentou 4 assassinatos. 4.439 assassinatos. Foi 100 a mais. Aí em 2015, aconteceu o seguinte. 4.019 assassinatos. O único ano de 98 para cá que diminuiu. 2016, o ex-secretário conseguiu baixar do que ele tinha baixado. 2016 baixou para 3.407 assassinatos. Eu estou querendo dizer com isso. E esse governador foi o único que, através de uma política pública, conseguiu diminuir o número de assassinatos. E 2 anos seguidos. E baixar do número que ele tinha baixado. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso lá. Isso até é falta de reconhecimento. Mas aí ele mudou. Eu disse aqui, nesse programa, na Rádio Cidade, que eu não entendi o motivo de mudar. E acho que foi errado. Aqui, vocês do governo, acho que foi errado. Tem um jargão velho antigo, né, deputado? Que o time está ganhando, ninguém se mexe. Mexeram. E não deu certo, não. 2017 foi 5.184 assassinatos, deputado. Só a cidade para o senhor trabalhar em cima disso aí, para mostrar que o governador Camilo, como o senhor disse, focou e fez tudo que era para ser feito. E eu vou falar, inclusive, que ele fez o que a Assembleia pediu para ele fazer em 2015 e em 2016. E eu vou falar para vocês o que foi. Mas não sai daí não. Volto já. É 1 minuto para o terceiro. Volto com o terceiro e último bloco, conversando com o deputado Mário Hélio. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza e TV Assembleia. Na sua TV Fortaleza, no canal 61.3 e 31 e 61.3 e canal 6 da NET. Na TV Assembleia, no canal 61.4 e o canal 31.1. Só recapitulando aqui que eu embaralhei aqui o meio de campo. Vamos lá. Recapitular para você. Na TV Fortaleza, é no canal 61.4 e canal 6 da NET. Se você tiver televisão fechada, canal 6 da NET. Se televisão aberta, 61.4. Na TV Assembleia,
é o canal 61.1 ou 61.3 e o canal 31.1. Todos os dois abertos em digital, tá bom? Dito isso, voltando aqui, deputado, eu me lembro demais, deputado. E aí eu tenho um problema, que eu tenho memória. Minha memória não é de elefante não, mas eu tenho memória. Eu me lembro todo dia naquela tribuna, deputado, até o senhor ficava zangado. Falava mal das Hilux, falava mal de armamento, eu me lembro uma vez o senhor pegou o negócio de Hilux, falava mal dos coletes, e o governador não pensa no homem. O governador Cid Gomes só sabe comprar carro bonito, só sabe comprar armamento, e por isso que a segurança não presta, só quer gastar dinheiro e fazer esquema a New Land. Era direto essas coisas lá, né? É. O governador Camilo fez justamente o contrário, né? Deu todas as promoções e a polícia pediu. Todas. Deu aumento diferenciado, levou, os senhores votaram aquela história do nível do Nordeste, né? A média do Nordeste. A média do Nordeste. A média do Nordeste, deu todas as promoções, pagou, contratou, só policial civil, mais de 600 policiais civis. Não é isso, deputado? Fez um concurso para a gente penitenciário, só valorizou o homem. Aumentou a tropa aí em mais ou menos 5 mil homens. Eu não sei nem dizer, porque Polícia Militar. Sempre a Polícia Militar tem uma turma saindo, tem uma turma dentro, tem uma turma entrando. 1.400, 1.300. Pois é. Então, exatamente o que os senhores pediram para fazer. Ele fez e não deu certo. E não deu certo. A violência aumentou. Aí eu vou para outro lado que eu fico preocupado com essas coisas. A Assembleia solicitou que o governador tomasse essas atitudes e esses projetos todos passaram por lá. E a Polícia Militar e os homens que fazem a Polícia Militar, inclusive o capitão Wagner, todos disseram que se isso fosse feito, a violência melhorava, porque o policial teria estímulo. E, deputado, não houve resultado nenhum. Na realidade, Carlos Frederico, existe algo errado. Eu não estou entendendo. Existe algo errado. Né? Tem alguma coisa aí que está atrás da carta do baralho que ninguém tem coragem de falar, ou a própria polícia, o próprio capitão não tem coragem de falar, porque não tem como não existir nada errado. Tá certo? Eu, pelo menos, não consigo entender. Como é que você dá tudo que se pede e não melhora nada? A questão... Porque o responsável pela segurança, mas só para completar, o responsável pela segurança pública do Estado de Ceará, principalmente a Polícia Militar. Correto. E o comandante da Polícia Militar, eu entrevistei ele no meu programa de rádio, o senhor participou várias vezes, da Rádio Cidade AM 860, programa Hora da Verdade, e ele disse isso taxativo. O jornalista Carlos Frederico, o governador fez tudo que a gente pediu. Daqui para frente, se não der certo, ele está isento. Quem vai ser culpado somos nós da Polícia Militar. Então, veja bem. Isso o comandante atual da Polícia Militar disse isso. Então, veja bem. Com certeza, o nosso governador é isento. Tá? Com certeza. Porque, olha os dados. A questão da segurança pública não é no estado do Ceará, é em todo o estado do Brasil. Se fosse só no Ceará, o culpado era o governador. Aí com certeza. Aí com certeza. Tá? Então existe algo errado. E os principais estados é o do Nordeste, né, deputado? Os que estão com mais dificuldade. E tem gente que torce por isso. Torce por quanto pior, melhor. Dentro da polícia. Eu não gosto de atacar um companheiro que está lá todo dia do meu lado, mas o capitão Wagner, ele dormiu deputado federal e acordou agora governador, candidato a governo. Mas ele era candidato a governador e depois disse que era para deputado federal. Ele disse várias vezes que não disputaria o governo do estado porque ainda tinha dívida da campanha de prefeito de Fortaleza. Disso eu vi isso. Então, aí de uma hora para outra ele é candidato. Todo dia vai para a tribuna para desqualificar o governador do estado. Tá certo? Não apresenta nenhum tipo de solução. É visto a olho nu que aquele discurso dele é simplesmente de um concorrente, tá? Desleal. Eu não estou dizendo que terça-feira ele trouxe um assunto banal para se discutir. Porque veja bem, quando a gente almeja um cargo político, a gente tem que se doar um pouco de si, né?
todo cidadão, ele quer dar sua participação ao seu reduto, ao seu município, ao seu bairro. Eu digo por mim, eu fui empresário, sócio proprietário de 6 empresas. Eu deixei meus afazeres, deixei minhas empresas para cuidar de um bairro que estava sem nenhum tipo de infraestrutura, tá certo? Que me recebeu de braços abertos quando eu cheguei, quando eu era simplesmente um trabalhador do comércio de Fortaleza. Em troca disso, eu fui dar minha participação para o meu bairro. Então, a minha bandeira maior era o meu bairro, tá certo? Mas jamais eu fiz qualquer um tipo de politicagem barata, desqualificando meus concorrentes para poder ganhar a eleição. Tá? Então, o capitão, ele tem que trazer a participação dele para o governo do Estado, ajudar o governo do Estado, mesmo sendo concorrente. Tá certo? Eu não posso, eu não posso ver o meu Estado precisando da minha... que é um conselho bom, porque... precisando da minha... A questão de segurança pública não é mais uma questão política eleitoral. Não. Ela é uma questão maior, que envolve o cidadão, o medo Olha, deputado, aqui em Fortaleza as coisas mudaram. No estado de Ceará, no Brasil todo, tudo mudou. Os pais não enterram mais... Os filhos não enterram mais os pais. São os pais que enterram os filhos, deputado. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Inverteu aí Inverteu. O que a gente vê são jovens, e mal começou a vida, mulheres, a quantidade de mulheres que estão matando nessa cidade, no estado do Ceará, e um fato que é preciso ser dito, tudo não é assalto, não é roubo, não é nada, tudo é execução, deputado. Tudo é execução. Né? Então, o que o senhor falou... O que o deputado Marueli falou, é importante a gente lembrar isso aqui, e o que ele falou procede, é que o que o deputado está cobrando dos seus pares é um pensamento de Estado. Quando eu falo Estado, não é Estado do Ceará, não, de Estado. A segurança pública é um problema de Estado, é um problema inerente à política, à gestão. O crime organizado não é questão de gestão, de gerência da segurança pública, não. O crime organizado virou um caso muito parecido, igual, sem nenhuma diferença de terrorismo. Vou dar um exemplo claro para vocês. A chacina, nós tivemos 2 chacinas muito emblemáticas. A da Cajazeiras, né, deputado? E a que houve na cidade de Parkland. Não, meu inglês é ruim, mas é Parkland, na Flórida, que houve agora do colégio. E essas duas chacinas, apesar em locais diferentes, país diferente e condições financeiras diferentes, elas têm uma coisa em comum. E aí eu vou passar para vocês o que é. É que a segurança pública, o aparato de segurança pública desses 2 estados, desses 2 países, não conseguiram resolver. Por quê? Porque não dá para resolver. Porque a segurança pública não consegue impedir chacina. Nem aqui, na Cajazeiras, nem nos Estados Unidos, nem na cidade de Parkland, nos Estados Unidos, que foi considerada no ano passado a cidade mais segura dos Estados Unidos. Essa cidade foi considerada no ano passado a cidade mais segura dos Estados Unidos. E lá, um louco armado de fuzil matou 17 pessoas. Aqui, nas Cajazeiras, do outro lado ali, o senador Tasso não sabia onde era, e chamou, lá no Senado, foi Juazeiro, não é Juazeiro não, senador Tasso, é Cajazeiras. É do outro lado ali da cidade de Sonora. A cidade de Sonora aqui é do outro lado da cidade de Sonora. Lá, vários irresponsáveis armados de fuzil também mataram aquelas pessoas. E o que me revoltou foi que acharam o culpado, e o culpado era o governador. E o governador não é Deus, para estar em todo lugar, a todo instante, né, deputado? Só Deus é onipotente. E eu estou dando os exemplos para mostrar para vocês que isso é injustiça. E a gente que faz imprensa com dignidade não pode aceitar esse tipo de imprensa marrom. Isso é injustiça. Agora, algum colega que faça imprensa marrom e tem interesse contrariado e faça isso, tudo bem. A gente até aceita. Mas pessoas que têm conhecimento, pessoas de bem, que têm conhecimento na área, apontar o dedo, né, como se ele fosse o culpado direto de uma coisa. Por exemplo, se eu chego aqui com raiva, né, revoltado com a vida e tenho um problema grave e entro nesse estúdio aqui com a arma na mão,
Eu fazia um estrago aqui, tem umas 5 pessoas ao redor de mim, não sobrava ninguém. Não tinha como sobrar. E não tinha como nem polícia, nem governador, nem ninguém pedisse que não. É muito simples, cara. É só parar para pensar. É muito simples. Então, é um fato que a gente tem que alertar, deputado, desculpa estar falando isso, mas é importante eu ter falado isso, para que as pessoas não aceitem, por favor, no ano de eleição importante para o Brasil, que a maior chaga da nossa violência, que o sangue do nosso povo seja usado em politicagem. Chega Horrível, disso. horrível. Né? Chega disso, né, deputado? O parlamentar que conhece a área, como o capitão Wagner, Cabo Sabino, aqui o Cabo Noélio, né? O Cavalcante, foi delegado, foi deputado. Porque aqui não é céu, não, tem muitos erros. O secretário. Correto. O secretário tem erro, a polícia tem erro. Então são pessoas. Ajudem, né? Ajudem, são pessoas que entendem. Tá? Então pode chegar para o governador e mostrar o que você acha, o que você tem conhecimento, né? Para que a gente possa melhorar isso. Apesar que enquanto o governo federal não resolver a questão lá no sul, porque lá, Carlos Frederico, vem tudo para cá. É verdade.